É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui para a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E não só uma alegria, mas também é um privilégio em a gente entender que a gente faz parte daquilo que Jesus está construindo, tanto no nosso meio aqui, na nossa igreja local, quanto também o Senhor tem trazido para a igreja dele no Brasil, na nossa nação. E antes de a gente começar, de a gente entrar no tema da palavra, daquilo que a gente vai conversar aqui hoje, eu quero só orar ao Senhor, e aí depois a gente já abre as nossas Bíblias no texto que o Senhor tem para essa noite, amém? Vamos lá? Então, feche seus olhos aí. Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor tem colocado uma mesa diante de nós, Senhor Jesus, para que a gente possa aproveitar dela e crescer contigo, aprender do Senhor. Jesus, que toda preocupação, que todo nervosismo, que toda ansiedade, qualquer coisa que venha, Jesus, tentar roubar aquilo que o Senhor tem para essa noite, para os nossos corações, fica de fora deste lugar. E a nossa concentração possa estar completamente focada no Senhor. Jesus, nós queremos ouvir a sua voz, receber a boa semente da sua palavra, então nos faz ter um coração como um solo fértil para a sua palavra, Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos no seu nome. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu fico muito feliz quando o Senhor dá uma palavra e tudo mais, e a gente fica naquela, pô, Senhor, vai confirmando, né? Vai dizendo aquilo que o Senhor quer, vai me dando sinais de que o Senhor é isso mesmo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E desde o início do culto, tudo que foi sendo falado aqui, foi ministrado pelo Rafa, que foi falado no início pelo Luiz, que foi falado pelo Maicon aqui agora na hora da oferta, nos louvores que a gente cantou, tudo isso vai confirmando. Inclusive o Rafa citou um pouco de Romanos, então isso tem Deus aí ó, na jogada. Vamos lá, gente, Romanos 12, todo mundo achou? Amém? Vamos lá, Romanos 12, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, repete comigo, sacrifício vivo, e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, repita comigo, transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Já tem um tempo que a gente tem entendido, que o Senhor tem falado também ao meu coração, a respeito que o Senhor ele tem alinhado algumas coisas, que Ele tem trazido para nós a consciência a respeito de algumas coisas, e dentre essas coisas que o Senhor tem trazido a consciência de a gente, poxa, preste mais atenção nisso daqui. Uma das coisas que o Senhor tem falado é a respeito do valor que nós damos para a presença de Jesus, do valor que a gente dá para a pessoa de Cristo e o quanto a gente guarda essa presença do Senhor. E de certa forma, ou melhor, da mesma forma que a gente tem esse zelo por guardar a presença de Jesus, claro que ligado a isso está uma resposta nossa, vem uma responsabilidade nossa de a gente buscar o Senhor de uma maneira como talvez a gente nunca buscou na nossa vida. Cada vez mais a gente tem entendido, visto como o Senhor está se movendo e levando a gente para um lugar de uma intensidade, uma intencionalidade maior em buscá-lo. Não pensando naquilo que Ele vai nos dar como recompensa, ou aquilo que Ele pode nos dar, sabe, que a gente precisa, mas entendendo que a recompensa, o prêmio é Ele. Jesus, Ele é essa recompensa, esse prêmio que nós precisamos buscar. Então, a nossa busca é para encontrá-lo, e não só para encontrá-lo, mas para que a gente também possa ser achado nele. É esse trilho que o Senhor tem nos direcionado nos últimos tempos. Então a gente percebe das últimas palavras para cá, se você não ouviu, escute lá, tanto do Alcance Jovem, como também as palavras que os nossos pastores estão trazendo aqui para nós como comunidade, nos cultos de domingo, tem trazido um alinhamento de zelo, de verdade, e isso é muito importante. E é muito importante a gente entender também essas coisas, porque tudo isso
só vai fazer sentido, ou melhor, só vai realmente ser vívido na nossa vida quando a gente ter o nosso entendimento transformado. Os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga o mundo transformado, a maneira como o Senhor quer que seja. É importante que a gente entenda que uma transformação na nossa mente faz também com que a gente possa enxergar as coisas como o Senhor quer que a gente enxergue. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. A pergunta que a gente precisa entender e responder a partir desse entendimento, disso que a gente quer construir nessa noite, é o que faz com que a nossa vida seja verdadeira e completamente transformada. O que faz? Quais são os pontos que a gente precisa entender para que a nossa vida, sim, seja transformada da maneira como o Senhor quer que ela seja transformada? E a primeira coisa, para a gente entender, é que nós precisamos de uma transformação na nossa mente e no nosso olhar. A gente leu essa passagem de Romanos agora, Romanos 12, e ela nos dá um norte muito importante para a gente entender o que o Senhor quer que a gente faça na nossa vida. Qual que é o trilho, como que o Senhor quer que a gente caminhe. Romanos 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2 é fantástico por isso, porque ela nos dá um trilho. Olha, faça isso, siga por esse caminho, por esse lado. E eu quero começar a nossa conversa aqui pelo versículo 2, tá? A gente leu o 1 e o 2, mas eu quero começar pelo versículo 2, onde a Bíblia nos instrui a gente deixar, a gente permitir com que Deus transforme o nosso entendimento. Mude a forma como nós pensamos. Então é fácil perceber, né, gente? Se a Bíblia está falando que a gente precisa permitir que Deus mude a forma como a gente pensa, é porque, duas coisas, uma, né? Ou a gente não está pensando da forma como deve pensar, ou ainda existe a possibilidade de a gente melhorar nesse pensamento, uma transformação constante. Amém? Vocês estão comigo? Maravilha. Quando a gente dá uma olhadinha na Bíblia, principalmente no livro de João, no capítulo 2, a Bíblia conta sobre o primeiro milagre que Jesus fez, que foi um milagre de um casamento, e o milagre que Jesus fez foi transformação de água em vinho, certo? Estava conversando um tempo atrás com o Barbosa, ele destacou isso, ele falou, cara, você reparou que esse talvez seja um dos milagres menos, que as pessoas menos falam, ou então parece que não entenderam ainda a importância disso. Eu falei, cara, realmente, porque gente, vocês pararam para pensar que Jesus, ele transformou água em vinho. Ele não pegou uva, foi lá e espremeu no negocinho assim, falou, maravilha, virou um vinho. Não, ele transformou, foi uma mudança de matéria. Olha isso, gente, que loucura. Doideira, né? E é esse tipo de pensamento, esse tipo de transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu acredito que não foi à toa que o primeiro milagre de Jesus foi justamente uma transformação. Eu tenho certeza, no meu espírito, que isso nos passa uma mensagem muito importante, de que para que a gente possa viver uma vida com Cristo da forma como Ele quer que a gente viva, a primeira coisa é ter uma transformação de vida real, verdadeira, que vai impactar absolutamente todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa pensar assim, poxa, o que de verdade vai impactar na nossa vida essa mudança de pensamento? O que isso vai fazer? O que uma forma de pensar diferente vai impactar na nossa vida? Digo para vocês em tudo, mas principalmente em como a gente enxerga o mundo. E a forma como a gente enxerga o mundo vai dizer como a gente vai agir a partir disso. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e é muito massa quando acontece isso, né? Todos nós aqui, ou pelo menos creio que a maioria já entregou a sua vida a Jesus, senão a gente vai falar depois sobre isso, então dá um spoilerzinho. Mas o fato é que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente declara, Jesus, você é o único e suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus por isso. Só que também, a gente também declara que Jesus, Ele é Senhor sobre a nossa vida. E às vezes a gente deixa isso de lado. Jesus é Salvador, sim, mas Ele também é Senhor. Uma vez que Ele é Senhor da nossa vida, isso significa que, a partir de agora, não sou eu que mando mais na minha vida. É Jesus. Tudo que eu faço, tudo aquilo que eu deixo de fazer, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu anelo, precisa estar de acordo com a vontade do meu Senhor. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente recebe a salvação do Senhor, a gente tem uma vida transformada, ou então está no processo de transformação, só que a gente
simplesmente esquece de entender que o controle da nossa vida está na mão do Senhor. E a gente vai vivendo a vida da forma e da maneira como a gente quer. Só que é importante entender que a gente só vai entender e viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente realmente cumpre o que Ele quer que a gente faça. E a primeira coisa que Ele quer que a gente faça, ou que a gente permita, é que Ele transforme a nossa mente. Pode parecer repetitivo, você fala, poxa, mas eu já ouvi tantas vezes sobre essa questão de transformação de mente. Mas, gente, vou falar para vocês, se a gente realmente tivesse a nossa mente transformada, a gente evitaria muita coisa que a gente passa na nossa vida hoje. Por exemplo, eu não sei, né, de vocês assim, mas volta e meia acontece de a gente até arranjar uma confusãozinha com um ou com o outro aí, certo? Eu digo para vocês, se a nossa mente tivesse transformado da maneira como é a mente de Cristo, como Ele quer que seja, inclusive os problemas que a gente tem com as pessoas, elas seriam tratados de uma maneira diferente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Freud. Ele diz assim, o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, a gente faz, a gente executa. Se, de repente, a gente tem uma atitude onde a gente faz sem pensar, né, às vezes acontece, a gente simplesmente vai no automático e faz sem pensar, isso acontece porque, um tempo ou outro, esse entendimento, esse direcionamento para agir dessa forma entrou no nosso coração. E a forma como entra no nosso coração, que entra na nossa mente, é através dos nossos olhos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, 22 e 23, você não precisa abrir, se você quiser anotar só. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Os nossos olhos iluminam o nosso corpo. Aquilo que a gente tem contemplado, a forma como a gente enxerga o mundo, tem trazido luz ou escuridão para as nossas vidas. O fato é que, diferente de nós, Deus, Ele é luz. Deus é luz. Em 1 João 1, 5, 7, a Bíblia vai dizer o seguinte, esta é a mensagem que ouvimos dele, e agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus, Ele é completamente luz, Ele é completamente bondade, Ele não tem absolutamente nada nele em que há trevas. Isso significa que a forma como Deus enxerga o mundo e nos enxerga é através de um olhar com uma lente pura, com uma lente santa, uma lente de luz. Agora, se a Bíblia está dizendo que se a gente afirma que anda com Deus, mas a gente ainda tem olhos de maldade, se os nossos olhos, o nosso coração ainda há escuridão, a gente mente quando a gente diz que caminha com Ele. Olha isso. E não só isso, a Bíblia ainda fala outra coisa, ela fala assim, olha, se você diz que você anda na luz, mas você não caminha em comunhão com os seus irmãos, você também mente, porque Deus é luz, Deus está na luz, e quando nós estamos na luz, nós caminhamos em comunhão uns com os outros. Gente, isso aqui é muito importante. O Senhor, Ele tem estabelecido muitas coisas no nosso meio, mas é importante a gente entender que uma casa dividida não prospera. Uma casa onde nós temos conflitos entre nós e que não são resolvidos, conflitos são inevitáveis, ou talvez, pode ser até evitáveis também. Palavra do Luciano, né? Fica a dica para quem não ouviu. Palavra do Luciano. Mas o fato é que acontecendo eles, no dia que isso acontecer, a nossa tratativa, a forma como a gente enxerga isso e lida com essas coisas, vão dizer se de verdade nós temos comunhão
com Deus ou não. E se nós temos comunhão com Deus, se nós temos comunhão com os nossos irmãos ou não. Deixa eu te falar uma coisa, gente. A maior parte dos problemas que nós temos com outras pessoas, elas poderiam ser resolvidos, ou talvez nem aconteceriam, se a gente tivesse um olhar de pureza um com os outros. Se os nossos olhos fossem os olhos de luz para o outro. Alguém aqui, alguma vez, né, já, de repente, se encontrou numa situação onde alguém brigou com você, te feriu, falou mal de você e você nem sabia o que estava acontecendo? Alguém, alguma vez já aconteceu isso? Algumas pessoas sim. E aí, e você também? Né? Você não precisa levantar a mão nesse caso agora, mas você já foi essa pessoa em que brigou com os outros, né? Encrencou com os outros e tudo mais, e às vezes a pessoa nem estava sabendo por quê, quando você vai brigar, a pessoa fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Socorro! Gente, eu já fui muito disso, eu falo para vocês, já fiz muito. E numa dessas vezes, desses episódios onde eu comecei a brigar com um amigo, eu simplesmente descarreguei tudo que eu tinha em cima dele. É aquela história, né? Quem está mais próximo sofre, né? Quem entra na frente para ajudar é o primeiro que apanha, mais ou menos assim, né? Então, quem nunca, né, briga de colégio, né? Não faça isso, não estou fazendo apologia a isso, mas briga do colégio foi tentar defender, foi o primeiro a apanhar, né? Eu já aconteceu muito isso também. Mas, detalhe, quando, né, com esse amigo eu estava conversando e eu comecei a descarregar simplesmente nele tudo. Falei, não, porque isso, porque aquilo, e comecei a brigar, e ele me escutando assim, né? Falando, o que está acontecendo com o Duca, né? Meu Deus do céu, está doidão. E aí, ele parou assim, uma hora ele falou assim, cara, o que está acontecendo com você? Por que você está agindo dessa forma? De verdade, gente, naquela hora, eu estava esperando que, né? Quem entra na briga, porque você quer brigar também, né? Então eu estava ali e comecei a descarregar e falei bravo, isso aqui, e, né, queria encrenca, queria enrosco. E ele, ao invés de brigar comigo também, de simplesmente devolver na mesma moeda e falar, ei, não sei porque você está brigando comigo, vou brigar com você também. Ao invés de fazer isso, ele redimiu essa situação. Ele pegou e falou assim, cara, o que está acontecendo com você? Cara, você não é assim. O que está pegando, cara? O que está te incomodando? E aí, nessa conversa com ele, eu entendi que, na verdade, o problema não estava nele, estava em mim. Era eu que não estava sabendo lidar com as situações, e a raiva que estava acontecendo ali era porque eu não sabia lidar com as situações ali, e ele me ajudou nisso. Gente, esse é um olhar de pureza, esse é um olhar de luz, onde você vai olhar para uma situação, para as pessoas que de repente podem, né, vir contra você, e você, ao invés de você querer devolver na mesma moeda, você vai falar assim, cara, peraí, o que está acontecendo? Então imagine, duas pessoas brigando aqui, duas pessoas brigando. A partir do momento que entra a luz na jogada, ei, segura, você não precisa disso. Vamos lá, eu quero te ajudar, eu quero poder te apoiar nisso aqui. Vamos lá, vamos conversar. E se de repente eu fiz alguma coisa errada, me perdoa, de verdade, mas que bom que você está vindo aqui para a gente conversar. E aí ele me envolveu, me abraçou, me acolheu. E aí sim, a gente pôde ter o que a Bíblia fala ali em Romanos. Em Romanos não, perdão. Que a gente leu em João, deixa eu ver, cadê? Em João. Que Deus é luz e aqueles que estão na luz têm comunhão com os outros. Então, ao invés de ter atrito, a gente começou a ter comunhão, unidade. Mas isso depende de um olhar puro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? A importância de nós não olharmos mais da forma como o mundo olha, mas termos a nossa mente renovada pelo Senhor, transformada, para que, inclusive, em situações simples de relacionamento, a gente possa olhar como Deus olha. E eu falo para vocês, gente, não é só olhar como Deus olha, mas começar a ver o que Deus vê. Uau, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu fiquei pensando, né, quando a gente olha para a história de Jesus, Jesus está lá, sofrendo tudo que ele sofreu na cruz, bateram nele, xingaram ele, cuspiram nele, falaram um monte de mentiras a respeito dele, e ele está lá na cruz, ele olha para aqueles que estão batendo nele, e ainda ora para Deus, para o seu pai, que podia livrá-lo daquilo, e fala assim, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não entenderam ainda o que está acontecendo. Talvez a visão deles, o olhar deles é um olhar de escuridão, um olhar de morte,
Mas Jesus tem um olhar de vida, e foi esse mesmo olhar de vida que alcançou eu e você, amém? Cada um de nós aqui, estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir isso, porque o Senhor olhou com olhos de amor para nós, com olhos de pureza. Esse olhar a gente pode encontrar no Senhor, a gente pode ter nele. Jesus, ele não era ingênuo, gente, vamos lá, ele não era ingênuo. Você acha de verdade, Gabs, me diz aí, você acha que Jesus era ingênuo de ver lá a galera batendo, xingando nele e falar assim, acho que eles não sabem, né? Acho que eles fizeram sem querer, me colocaram aqui por engano. Não, Jesus sabia, ele sabia do compromisso que estava sobre ele, sobre a responsabilidade dele, e ele sabia as ações dos outros também. A Bíblia está recheada de momentos onde a gente vê que Deus conhece o coração do homem. Então, não é porque Deus não conhece, Deus conhece, às vezes a gente não conhece o coração dos nossos irmãos, mas Jesus conhece, mesmo conhecendo, mesmo vendo a maldade que tem, ainda assim ele usou e usa de misericórdia com a gente todos os dias. Algumas vezes eu me perguntava assim, né? Eu olhava uma determinada pessoa e falava assim, Deus do céu, como que você consegue ver algo bom nessa pessoa? Não, de verdade, não dá. Como que você consegue, Deus, ver algo bom nisso aqui? Olha o tipo desse cidadão aqui que está fazendo. Como que pode? Só que da mesma forma que, né, eu fazia esse tipo de pergunta, eu fiquei pensando, pois é, eu tenho certeza que alguém um dia olhou para mim e falou a mesma coisa. Falou, como é que esse carinha aí? Você acha que tem algo bom na vida dele que ele pode acrescentar, que ele pode, sabe, ter algo bom que ele possa viver na vida dele? Eu tenho certeza que eu já tive essa visão. E eu provei que eu tinha essa visão sobre mim o dia que eu estava chegando ao alcance, certo? Estava chegando ao alcance. E aí eu e a Fran, e aí, em determinado culto, passa um colega que era do ensino médio, que eu estudei com ele no ensino médio. Ele pegou, sabe quando dá aquela olhada assim, olha de novo? Falou assim, peraí, cara, eu vi que ele fez assim, e falou, não, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou aqui, estou na igreja. Aí ele falou, cara, você por aqui? Eu falei, eu por aqui. Aí ele falou assim, meu amigo, deixa eu te falar, se tinha uma das pessoas que eu nunca acreditei que poderia estar numa igreja, era você. Gente, meu ensino médio foi difícil, foi complicado, gente, vou falar para vocês. Eu era virado na casqueira. Nem isso se eu começar a abrir aqui, Jesus eterno. Mas era fato que eu era uma dessas pessoas que de repente ele olhou, né? As pessoas olhavam e falavam, cara, não tem nada de bom nessa pessoa, absolutamente nada de bom. Mas graças a Deus pela misericórdia dele, que olha para nós independente da nossa sujeira, independente daquilo que de repente a gente tem, dos nossos medos, das nossas dificuldades, e olha e fala, olha, mesmo com isso, ei, eu vejo valor em você. E eu não só vejo valor, como eu tenho um futuro para você, eu tenho um propósito para a sua vida. E é exatamente isso que cada um de nós aqui tem. Eu já perguntava para Deus, né, no meio dessas perguntas, de Deus, como é que você pode ver algo bom nessa pessoa? E Deus me lembrava, ei, alguém um dia não viu algo bom a seu respeito, mas eu vi. E eu falava, Deus, então peraí, como que eu faço para conseguir ter esse mesmo olhar que você? E aí foi nessa pegada que Jesus começou a falar, você precisa transformar a forma como você vê, você precisa mudar a sua lente. A forma como você enxerga o mundo, você está enxergando o mundo da forma mundana. Ei, existe uma possibilidade de você olhar com uma lente celestial, uma lente minha, a mesma lente que eu olhei para você, você pode também olhar para outros. E é interessante, gente, quando a gente começa a provar um pouco disso, em que a gente começa, sei lá, a acompanhar pessoas, ou tá próximo de mais pessoas, e a gente começa a olhar para ela e falar assim, cara, olha isso, olha para onde Deus está te direcionando, olha o que Deus está fazendo com você, olha o potencial que você tem. A gente começa a enxergar algumas características na vida das pessoas e tal, e a pergunta que vem na verdade é assim, a pessoa, meu Deus, como que você consegue ver isso em mim? Aí eu falo, como que você não consegue? Cara, isso é muito louco, é muito doideira, isso é surpreendente, porque o Senhor nos leva para esse lugar, de a gente começar a enxergar o mundo, e perceber as coisas aos olhos de Deus, não mais aos nossos. Só que para isso aconteça, só que para que a gente realmente possa ter esse olhar,
A gente precisa sim dessa transformação, só que para que aconteçam essas coisas, a gente precisa de um compromisso total, um compromisso verdadeiro. Então, gente, a transformação, e esse é o segundo ponto, ela exige um compromisso total. Gente, vocês já comeram bife a cavalo? Quem aqui já comeu bife a cavalo? Tem alguém que não tem ideia do que é bife a cavalo? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Olha lá, tem uma galera que não sabe. Gente, basicamente, bife a cavalo é o quê? É um prato, né? Em que tem um pedaço de carne, certo? Então tem um pedaço de carne aqui assim, e em cima desse pedaço de carne tem um zoião, né? Tem um ovo, né? Um ovo frito que é colocado em cima dessa carne. Beleza. Dias atrás, alguns amigos foram lá em casa e a gente estava conversando sobre essa questão de comprometimento e tudo mais e tal. E aí eles trouxeram essa analogia do bife a cavalo. Eu achei sensacional. Então pense, esse prato em que ele tem uma carne aqui, né? Uma carne aqui, e aí em cima ovo, e aí tem os seus complementos ali e tal. E ele falou assim, olha, já parou para pensar que para fazer esse prato, a galinha, ela se envolveu, né? Ela foi lá e fez o ovo, certo? Cara, a parte da sonoplastia é a melhor parte, né? Foi lá, deu o ovinho lá e, né, quebrou e se envolveu. Agora o boi ele se comprometeu, porque ele morreu por aquele prato. Eu falei, meu amigo, é verdade. Essa é a diferença de quando a gente se envolve com algo e quando a gente se compromete com algo. Essa é a jogada. Muitas vezes, na nossa vida com Jesus, a gente está mais envolvido com Ele, com as coisas dele, do que a gente está comprometido com Ele. Lembra que a gente leu ali, em Romanos? A gente falou do versículo 2, agora vamos falar do versículo 1. Ele diz assim, ó, que nós devemos nos entregar como um sacrifício vivo. Não estou dizendo, né? Isso não quer dizer que a gente precisa se matar, ok? Pensar que a gente é o bife ali, né, do bife a cavalo. Não, não é isso. O que a gente tem que entender é que o sacrifício vivo nos diz a respeito de comprometimento, em de a gente entregar tudo aquilo que a gente tem. A gente está disposto a entregar o nosso bem maior, que é a nossa vida. Gente, vamos lá. Carro, a gente pode trabalhar, conquistar e ter ele lá. Família a gente pode ter, filhos a gente pode ter e tudo mais. Agora, a nossa vida, ela é dada por Deus. O compromisso de um sacrifício é você tirar uma vida, tirar aquilo que é dado por Deus. Então, seja um sacrifício vivo, esteja disposto a morrer por aquilo que você crê. Mas não precisa morrer, literalmente. Mas morra mate a velha natureza, tenha uma transformação de vida. Só que, gente, a gente precisa entender que a caminhada com Cristo, ela nos pede compromisso e não envolvimento. Porque quando a gente só se envolve com aquilo que Jesus tem, a gente, ok, pode participar de coisas, a gente pode estar no meio dos moveres e tudo mais. Só que a gente só vai experimentar o extraordinário de Deus quando a gente se compromete com Ele. Quando a nossa vida está tão entregue a Ele, que não resta nada mais nosso, somente Ele. Esse é o lugar. Só que a gente só vai se comprometer com aquilo que a gente valoriza. Ninguém se compromete com algo que ele não vê valor. Rafa falou antes ali sobre aquela história daquele tesouro escondido no campo. Em Mateus 13, 44 a 46, a gente vai ver essa história sendo contada. Gente, basicamente é o quê? O Rafa falou ali, mas eu quero trazer novamente. A Bíblia diz que um homem encontrou um tesouro escondido num campo. E a atitude dele foi fazer o quê? Ele enxergou o valor desse tesouro e ele escondeu esse tesouro novamente. A Bíblia diz que ele sai, vende tudo que tem e aí ele volta e compra esse terreno. Sabe o que isso significa, gente? Comprometimento total. Ei, eu não quero nada mais que é meu. Tudo que é meu eu vou entregar porque eu achei algo mais precioso. Eu achei um tesouro maior.
E o tesouro, meus amigos, é Jesus. Quando a gente encontra Ele, absolutamente todas as outras coisas perdem valor. A nossa vida, então, começa a ter um sentido diferente, porque se a gente vivia para simplesmente fazer as nossas vontades, ei, agora mudou. Agora chegou o momento de a gente viver em prol desse tesouro, desse valor. E aquilo que a gente valoriza nos define. Aquilo que a gente enxerga valor, aquilo que a gente realmente coloca o nosso coração é o que nos define. A Bíblia fala, deixa eu ver aqui, Mateus não, cadê? Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o nosso coração está em Jesus, sim, Ele é o nosso tesouro. Se o nosso coração está em outros lugares, em outros amores, se o nosso compromisso não está em Cristo, a gente está apenas se envolvendo com Ele, a gente não tem parte nesse tesouro. A gente não consegue desfrutar desse tesouro. E como eu falei, não é por aquilo que Ele pode nos dar, mas simplesmente pelo fato de ter encontrado, de ter achado Ele e prosseguir no conhecimento dEle. Eu creio, gente, que a maior promessa que nós podemos ter, que a Bíblia nos ensina, a maior promessa é a gente poder ver ao Senhor no dia da glória. É a gente poder estar com Ele nos céus, olhando e aprendendo dEle, conhecendo Ele continuamente. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter, porque Ele é o nosso maior tesouro. Como eu falei, quando a gente encontra Ele, a gente perde, as outras coisas perdem valor. E Paulo foi um cara que percebeu isso. Ele diz o seguinte, pense, Paulo, se liga no Paulão. Paulão, ele era perseguidor dos cristãos. Ele não era um cara ruim. Ele, em tudo aquilo que ele fazia, ele era um cara melhor que, meu Deus do céu, o cara 3 vezes melhor que eu, muito mais. O cara era top. Só que a visão, o olhar dele, a mente dele não tinha sido transformada ainda. Então, tudo aquilo que ele fazia, que era bom aos olhos dele, ou de repente dos homens, na verdade eram insignificantes diante do valor de Jesus. Então Paulo, que era perseguidor dos cristãos, passou a ser então o embaixador do reino. Uma transformação de vida. Em Filipenses 3, 7 e 9, ele diz o seguinte, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Uau! Cara, é isso. Esse é o valor de Cristo. Todas as outras coisas perdem valor quando a gente encontra o barbudo. Cara, ele é demais, cara, ele é demais. Então, gente, em Mateus 12:30, a Bíblia fala que Jesus está falando algo muito importante, que ele diz assim, ei, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, só existem 2 lados. Se você não escolhe por um, você está escolhendo para o outro. É fato. Ou você se compromete com Cristo, ou você está se comprometendo com qualquer outra coisa. Jesus, ele tem nos trazido o entendimento de que, para que a gente possa viver o que o Senhor quer, a boa e a perfeita e agradável vontade dEle, a gente precisa se comprometer de verdade com Ele. Não é simplesmente nos cultos, não é simplesmente num final de semana, mas é na nossa vida completa, diária. Então a pergunta que a gente precisa se responder é, e aí, será que eu estou me envolvendo ou será que eu estou me comprometendo com Cristo? Em terceiro lugar, o compromisso com o Senhor nos torna zelosos. Quando eu conhecia Jesus, há 17, 18 anos atrás, eu lembro que gente, eu estava tão apaixonado por Jesus. Cara, eu via
sabe, eu sabia a transformação que Jesus fez, como eu falei, foi na minha adolescência não foi fácil. Eu vi de onde o Senhor me tirou, e eu falava assim, oh Jesus, como você é precioso, como você é maravilhoso. E gente, sabe o que eu fazia? Todos os papeizinhos que eu encontrava, que estava escrito Jesus, Deus, que coisa eu guardava, tudo. Então se eu estava andando na rua e encontrasse um papelzinho assim, eu já pegava assim, falava, nome precioso demais para ficar no chão, guardava, e tal, e levava, não porque não sei o que, as mulherzinhas lá de outra igreja vinham lá e tal, e falava assim, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir de Jesus sim, quero ouvir de Jesus, e ela me entregava o papel, eu pegava o papel, guardava, e não sei o que, só sei que gente, quando chegava em casa, e nessa época eu morava com a minha tia, gente, eu tinha uma caixa assim ó, cheia de papel, de tudo um pouco, mas porque tinha o nome de Deus escrito lá, tinha o nome de Jesus, tinha a preciosidade que um dia eu encontrei, aquele fazia parte do tesouro, aquilo apontava para o tesouro, eu falava, que nome precioso, eu preciso guardar esse nome, eu preciso zelar por esse nome, eu preciso viver a realidade que esse nome, porque ele me transformou, então ele é muito precioso. E aí, não, pensa, então eu carregava, né, um monte de coisa, né? E aí a minha tia lá, uma mulher sábia de Deus, ela falava assim, filho, olha só, você não precisa guardar todos esses papeizinhos, tá bom? Porque isso que está entulhando o quarto é uma zona, você não precisa disso. Porque se você guardar só o papelzinho, pode ser que um dia você esqueça, mas se você guardar esse zelo no seu coração, isso transforma a sua vida. Nossa. Dona Clélia, te amo. Cara, ela falou isso e é muito real, porque a partir do momento em que você tem o zelo no seu coração, pelo nome de Jesus, por quem Ele é, por que Ele fez, você se compromete e você luta para que a verdade de Jesus se estabeleça. Você se torna zeloso, você cuida dele, você ama ele. E eu fiquei pensando, gente, um tempo atrás, assim, de que adianta, né? Como que a gente vai conseguir ser guardador da presença? Como que a gente vai conseguir ver a recompensa que é Cristo, se os nossos olhos forem maus e a gente não tiver esse compromisso com Jesus? A gente pode estar no meio de um mover absoluto de Jesus, mas se o nosso valor, se ele não for o maior valor das nossas vidas, a gente só está perdendo tempo na nossa vida. Ou Jesus transforma a nossa vida, ou a gente está num clubinho aqui de amigos. E essa mesma transformação que o Senhor fez na nossa vida, agora é nosso encargo de levar para fora e começar a falar para aqueles que ainda não conhecem, falar, ei, eu tenho um cara para te apresentar aí, um cara que ele é valioso, que ele é poderoso, que ele transforma a minha vida dia após dia. E a gente compartilha então de Jesus. Um exemplo bíblico sobre zelo, sobre cuidado, um dos maiores assim, que na minha opinião eu vejo assim, é a respeito de Finéias. A história dele é registrada lá no livro de Números, no capítulo 17 até 25, ali mais ou menos, você vai ver a história dele. E a palavra diz que Finéias era filho de Eleazar era sumo sacerdote, né? E então, é isso mesmo, sumo sacerdote, ele era neto de Arão, irmão de Moisés. Então, esse era Finéias. A palavra diz que durante a peregrinação, peregrinação do povo de Israel pelo deserto, eles acamparam nas planícies de Moabe, né, perto do Monte Sinai, e naquele lugar o povo começou a se perder de Deus. O povo começou a seguir os seus olhos e começou a adorar outros deuses. O povo começou a seguir os seus olhos e começou a se entregar para a prostituição. E isso, obviamente, desagradou ao Senhor. Isso, obviamente, fez com que a ira de Deus se acendesse. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que Finéias, pelo zelo que ele tinha pelo Senhor, ele fez algo. Pense nesse contexto onde está tendo o povo perdido, o povo se deixando levar pela idolatria e pela prostituição. Um determinado cidadão lá, israelense, ele vai, pega uma das mulheres midianitas,
traz para o meio do arraial, traz para o meio da tenda e começa a ter relações com ela. A Bíblia fala que pelo zelo do Senhor, Finéias, ele pega uma lança e ele entra naquela tenda e mata os caras. Não estou fazendo apologia, você não vai fazer isso com ninguém, ok? Mas entenda o seguinte, o zelo de Finéias, o cuidado que ele tinha com o Senhor, salvou toda uma nação. Se ele não tivesse feito aquilo, talvez a gente nem estaria aqui. Talvez, às vezes eu sou meio exagerado, mas eu acho que é por aí. Por quê, gente? Finéias, quando ele mata aquelas pessoas, Deus se agrada do que ele fez. E ele fala assim, ó, cara, isso é muito massa. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Finéias, pelo zelo que ele tinha com a palavra do Senhor. Finéias era um cara comprometido com Deus, não era um cara que só se envolvia. Todo mundo que estava naquele acampamento era envolvido, mas Finéias era comprometido. O comprometimento levou Finéias para um lugar de zelo, e o zelo fez ele tomar uma postura, fez ele enxergar as coisas como Deus enxerga e falar, ei, isso não está correto, isso não está certo, eu vou lutar para fazer o que é necessário pelo zelo do Senhor. E eu pergunto para vocês, gente, e aí, o quanto nós estamos dispostos a lutar, estamos dispostos a fazer aquilo que é necessário pelo zelo do Senhor? Muitas vezes, gente, o zelo que a gente tem pela palavra de Deus, pela santidade de Deus, pode fazer com que a gente seja, talvez, taxado como chato, como intolerante, como extremista. É fato, a gente pode encontrar, se deparar com essas situações. Mas, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho melhor a gente ser considerado assim e ser zeloso com o Senhor do que a gente perca o maior valor que a gente tem na nossa vida, que a gente perca o maior tesouro que a gente pode encontrar. A transformação na nossa vida acontece através do Espírito Santo se movendo em nós, transformando a nossa vida. A Bíblia fala sobre isso, que é Ele que nos convence do pecado, e Ele então começa a agir. Só que se a gente não é zeloso, se a gente não é cuidadoso com a palavra do Senhor, com Ele, com a santidade dEle, a gente acaba perdendo Ele. Eu quero encerrar então, gente, podem se colocar em pé. Gente, todas as vezes que nós decidimos seguir os nossos olhos, a gente acaba cego. Todas as vezes que a gente acha que a forma como a gente está vendo é a melhor, a gente acaba cego. Um exemplo disso foi Sansão. Cara, Sansão, ele tinha a oportunidade, ele tinha o privilégio de viver coisas incríveis com o Senhor também. Mas, ao invés de ele ser zeloso, ser comprometido com as coisas de Deus, ele preferiu seguir os seus olhos. Ele preferiu achar e seguir a vontade dele, sem realmente entender qual que era o direcionamento e a vontade de Deus para a vida. Sansão, ele se entregou para a prostituição, e a gente sabe o fim dele. Ele acabou cego. Uma pessoa que desde cedo foi preparado para cumprir um propósito, que foi preparado para viver um compromisso, ele se deixou levar para os seus olhos, porque os nossos olhos, sem uma transformação da nossa mente, só nos levam para o lugar de escuridão, de pecado, de morte. E eu entendo muito forte do Senhor, que o Senhor, Ele quer alinhar os nossos passos. Ele quer que a gente execute muitas das coisas que Ele que Ele tem trazido para a gente já, só que antes o Senhor quer estabelecer algumas coisas. E a gente só vai conseguir viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, se a gente de verdade for comprometido com Ele.
Essa noite é uma noite de amor do Senhor por nós. É uma noite que primeiro vem do zelo dele. A palavra fala que a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Então, o maior comprometido com cada um de nós é o nosso Rei, é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Tem uma música das antigas que eu não lembro de quem que é, mas ela fala assim: o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? O que eu posso dar para o Criador dos céus? O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Eu te dou o meu coração. Cara, é isso que Jesus quer. O nosso coração, porque a partir do momento que Ele tiver o nosso coração, Ele tem o nosso comprometimento, Ele tem a nossa mente, os nossos pensamentos, Ele tem tudo. Então, gente, essa noite, o Senhor, Ele tem falado para a gente que Deus, Ele tem um olhar puro sobre todas as coisas. Ele tem um olhar em que, através dessa pureza dele, Ele manifestou amor, Ele manifestou graça, Ele manifestou misericórdia e continua fazendo isso. E Ele fala assim: ei filhos, vamos lá. Eu quero que vocês vejam como eu vejo. E não só ver como eu vejo, mas veja o que eu estou vendo. Talvez, gente, pessoas ao nosso redor, elas precisem de que a gente chegue para elas com a visão de que Deus tem a respeito delas. Não chegar, sabe, querendo bater nelas, querendo, sabe, julgar elas. É falar assim: ei, você pode não estar vendo, mas Jesus, Ele te vê lá na frente. Ele olha como olhou para Gideão, por exemplo, como olhou para Jeremias. Cara, Jeremias é um cara massa. Jeremias, ele tinha muito medo de muitas coisas. Ele se considerava muito jovem para fazer aquilo que Deus tinha para fazer, para a tarefa que Deus tinha dado para ele. Mas a promessa de Deus é: ei, Jeremias, eu vou te usar e eu vou estar todos os dias com você. Todos os dias. E Jeremias foi muito usado por Deus, porque primeiro, ele sabia que no Senhor ele tinha um lugar seguro. Jesus se compromete com cada um de nós. E qual que vai ser a nossa resposta? Qual que vai ser a minha e a sua resposta para isso? Será que a gente vai viver uma vida só se envolvendo, ou talvez nem querendo saber, ou a gente vai realmente se comprometer com Ele e com aquilo que Ele está construindo? Jesus, Ele tem um lugar de amor imenso para cada um de nós. Mas é necessário que a gente vá até Ele. Eu quero orar agora para a gente encerrar, mas antes de a gente orar, é muito importante que a gente entenda que Jesus sempre nos dá oportunidades de realinhar os nossos passos. E essa é uma noite para isso. Essa é uma noite que o tesouro fala para nós: ei, vem me achar. Ele fica brilhando, assim, quem nunca viu, né? Já viram aqueles desenhos, né? Que tem um tesouro reluzente? É isso. A luz de Jesus está brilhando para que a gente possa vê-lo, encontrá-lo e que a gente vá em direção dele. Porque Ele quer transformar as nossas vidas. Então eu quero fazer 2 convites hoje. E aí a gente vai orar. O primeiro convite é para, se de repente aí, durante essa palavra, durante aquilo que a gente estava falando aqui, você olhou para o seu coração e falou: poxa vida, eu acho que eu não estou vivendo tão perto de Jesus assim como eu deveria estar. Talvez o meu olhar ainda não é um olhar puro. Talvez eu ainda veja as pessoas com escuridão. Eu não consigo agir com os outros da mesma maneira como Jesus agiu comigo. Talvez hoje eu estou mais envolvido, mas não estou comprometido com Jesus. O primeiro convite é isso, para que a gente reconheça a nossa condição.
Jesus, ele sabe o nosso coração, ele não precisa ficar jogando na nossa cara, ele não faz isso. Mas ele nos mostra que com Jesus a nossa vida pode ser diferente. Nós não estamos no meio de pessoas perfeitas, nós não estamos no meio de pessoas angelicais que não podem ser vulneráveis, pelo contrário. Se a gente não for vulnerável para Jesus, a gente vai ser vulnerável para quem, meu Deus amado? Se a gente não puder entregar a nossa vida para aquele que nos ama tanto, que esperança que resta para a gente? E eu vejo que o Senhor, Ele quer nos dar essa oportunidade nessa noite, de primeiro, a gente esquadrinhar o nosso coração, de a gente olhar para a nossa vida e falar, olha, acho que eu podia melhorar nisso aqui. Acho que o Senhor tem algo novo para mim nisso aqui. O segundo convite é para aqueles que de repente ainda nem encontraram esse tesouro brilhando. Esse tesouro que transformou a minha vida, gente. Transformou a minha vida. Transformou a vida de todos que estão aqui. Esse tesouro de maior valor, onde absolutamente todas as outras coisas são insignificantes, se comparado à grandeza, ao amor e à majestade de Jesus. Jesus hoje convida cada um de nós para abrir o nosso coração e correr para Ele. Então, se de repente aqui no nosso meio tem alguém que ainda não encontrou Jesus, ainda não teve o privilégio de ter essa vida transformada, de entrar nesse trilho que nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa é a noite, gente. Eu vou falar para vocês, Deus não faz nada aleatório. A gente pode falar, não, eu só fui lá porque de repente alguém me convidou. Ei, você não foi porque alguém te convidou, você foi porque Jesus te chamou, cara. Você veio aqui porque Jesus queria ter um encontro com você. Então é maior falta de educação a gente não encontrar com Ele. Gente, vamos fechar todo mundo os nossos olhos. Se de repente você entra nesse segundo lugar de, poxa, eu ainda não conheço Jesus, mas eu quero conhecer. Eu quero viver esse amor. Eu quero experimentar essa mudança de vida. Levanta sua mão no lugar onde você está. Levanta sua mão no lugar. A gente não quer expor você de maneira nenhuma. O que a gente quer é poder mostrar que, ei, você está numa família de filhos amados. E você também pode ser um filho amado. Tem alguém no nosso meio que de repente ainda não conhece o Jesus e gostaria de fazer isso? Amém? Tem alguém? Glória a Deus por você, pela sua vida. Mais alguém, gente? Não tenha medo, essa é a oportunidade que Jesus está dando. Esse é o momento que o Senhor está nos chamando. A gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente sabe é que hoje o amor está batendo a porta. Nos resta abrir. Tem mais alguém, gente? Tem mais alguém? Amém. Mano, você que levantou a sua mão aí no fundo, chega aqui na frente. Você levantou a mão. É isso? Ou eu ouvi errado? É isso mesmo? Aí no fundo? Sim? Não? Não? Talvez não. Ok. Acho que eu ouvi errado. Gente, eu sempre gosto de pensar que Jesus, Ele nos dá a oportunidade, sim, para que quem está aqui possa se entregar, abrir a sua vida para Jesus, mas também é uma lembrança para todos nós que conhecemos a Jesus um dia, de olhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem e levar essa mensagem aqui para eles. Talvez a pessoa que poderia estar, inclusive neste culto, ouvindo essa palavra, não está porque a gente ainda não trouxe ela. Isso também faz parte do amor derramado, o amor que transborda. Amém? Vamos orar então, nesse tempo. Quero orar por tudo isso que o Senhor tem falado para a gente nessa noite. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque a nossa vida depende totalmente do Senhor. E Jesus, o Senhor
sempre dá um jeito, Senhor, de ir até nós, Senhor, de constranger o nosso coração para nos levar para mais perto de Ti. Jesus, como é bom receber o Seu amor, como é bom, Deus, ser o Seu Filho. Por isso, Pai, nos ajuda, nos ensina, nos instrui, nos direciona a gente ser mais parecido contigo, Senhor. Jesus, olha para o nosso coração, Senhor, e de verdade transforma, Pai, a nossa vida, para que os nossos olhos sejam como o do Senhor, para que a gente não olhe, Pai amado, mais para o mundo ou para as pessoas, Senhor Jesus, com os olhos de perversidade, com os olhos de maldade, com os olhos de escuridão, mas que a gente olhe para o mundo como o Senhor olha, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de novidade de vida. Jesus, nos perdoa, Senhor, se tantas vezes, Senhor, a gente só viveu a nossa vida não comprometido com o Senhor, e a gente talvez se perdeu no caminho, Senhor, e perdeu o valor no Senhor, Pai. Se a gente não vê mais valor no Senhor, Jesus, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a voltar para este lugar de amor, de paixão, de dedicação para o Senhor, porque, Pai, que vida a gente pode ter se não for aos Seus pés, Senhor? Que vida a gente pode ter se não for abrindo o nosso coração para Ti? Jesus, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos mostrou uma vez a Sua luz, Senhor, o Seu amor, e que a gente nunca se esqueça disso. Jesus, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, nos torna novamente zelosos pelo Senhor, pela Sua palavra, pela Sua santidade, pelo Seu reino, Senhor, e nos faz corresponder, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Jesus, nós não queremos viver a nossa vida mais para nós mesmos, nós não queremos, Pai, perder tempo na nossa vida correndo atrás, Pai, da nossa vontade. Nós não queremos mais, Pai, viver a nossa vida, Senhor Jesus, com os nossos olhos, porque a gente sabe que olhando a vida com os nossos olhos, a gente vai terminar a nossa vida cego, Senhor. Jesus, restaura, Senhor, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado para que a gente possa viver uma vida como o Senhor quer que a gente viva. Que a transformação de vida que o Senhor tem para nós não seja só de palavras, Senhor, ou não seja só exterior, mas que transforme o nosso interior e isso venha para fora, Senhor. Que não pare em nós, mas que a gente seja, Senhor, embaixadores do Seu reino, embaixadores, Senhor, das Suas boas novas, e leve esse amor que um dia nos encontrou para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Jesus, nós Te louvamos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. E hoje o Senhor nos convida para sentarmos à mesa com o Senhor, Pai amado, e ouvir do Senhor, que é maravilhoso, que é manso, que é humilde. Jesus, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor sempre está com a gente. Louvado seja o Seu nome, Jesus. Amém.